Os trigêmeos do milionário viúvo choravam toda a madrugada, até que a garçonete pobre descobriu a verdade. As luzes de neon da Avenida Paulista ainda piscavam quando o relógio do bistrô Aurora marcou 2h30 da manhã. A noite de sexta-feira tinha sido pesada. Executivos comemorando bônus, casais em jantares românticos tardios, grupos de amigos que não queriam que a noite acabasse. Ana Luísa Santana sentia cada hora daquele turno duplo no corpo. Os pés latejavam dentro dos tênis gastos. As costas reclamavam de tanto carregar bandejas e o cheiro de gordura grudava no uniforme vermelho amarrotado. Mas era o barulho que a incomodava agora. 3 choros de bebê ecoavam pelos fundos do restaurante, vindos da sala VIP reservada. Não era aquele choro manhoso de criança com sono ou fome. Era desespero puro. 3 vozes pequenas gritando em descompasso, como se implorassem por algo que ninguém conseguia dar. Ana parou no meio do corredor, a bandeja de copos sujos ainda na mão. O coração apertou. Ela conhecia aquele tipo de choro. Tinha ouvido antes, anos atrás, quando o irmão mais novo convulsionava nos braços da mãe durante a enchente que levou tudo no bairro. Naquela noite, ninguém chegou a tempo. Vai ficar aí parada, Ana. A voz do gerente, seca e impaciente, cortou seus pensamentos. Mesa 6 ainda está esperando a conta. Ela engoliu seco e assentiu, mas o choro continuava. Cortava o ar como vidro, impossível de ignorar. Os outros garçons passavam pela porta da sala VIP sem nem olhar. Não é da nossa conta, diziam com os ombros encolhidos. Gente rica resolve problema de gente rica. Mas Ana não conseguia simplesmente virar as costas. Não quando era criança, nunca quando era criança. Depois de deixar a bandeja na cozinha e entregar a conta na mesa 6, ela voltou para o corredor. A porta da sala VIP estava entreaberta, discretamente. Empurrou um pouco mais e espiou para dentro. A cena a deixou sem ar. Um homem andava de um lado para o outro, a gravata solta no pescoço, os cabelos escuros bagunçados como se tivesse passado as mãos ali 1000 vezes. As mangas da camisa social estavam dobradas até os cotovelos. E os olhos dele tinham aquela aparência de quem não dormia direito há semanas. No centro da sala, um carrinho triplo balançava levemente, enquanto 3 bebês se contorciam, rostinhos vermelhos molhados de tanto chorar, mãozinhas pequeninas agarradas nas grades como se pedissem colo. Sobre a mesa, um caos organizado. Mamadeiras pela metade, vidrinhos de remédio alinhados, receitas médicas amassadas, um termômetro digital, lenços de papel usados. O homem pegou uma das mamadeiras, tentou oferecer para um dos bebês, mas o pequeno virou o rosto e chorou mais alto ainda. Por favor, Gael, só um pouquinho. A voz dele saiu carregada de exaustão e desespero. Vocês precisam comer alguma coisa. Foi quando uma mulher entrou pela porta oposta, vinda do banheiro privativo da sala. Blusa branca impecável, calça alfaiataria preta, perfume caro que Ana reconheceu de longe. O tipo que custava o salário dela de 1 mês. Cabelos lisos, presos num coque perfeito. Maquiagem intacta mesmo, àquela hora da madrugada. Tudo nela gritava controle. Henrique, eu já te disse que é só adaptação. A voz da mulher era firme, mas sem calor algum. O pediatra falou que é normal depois do que aconteceu. Esses remédios são importados, caríssimos, vai fazer efeito, é questão de tempo. Ela lançou um olhar para a porta entreaberta e seus olhos encontraram os de Ana. O sorriso que se formou no rosto dela não chegou nem perto dos olhos. Funcionária não deveria ficar escutando atrás da porta, disse Bianca Moura, o tom doce e venenoso ao mesmo tempo. Tem trabalho para fazer, não tem? Ana sentiu o rosto esquentar, mas algo mais forte que vergonha a segurou ali. Talvez fosse a memória do irmão, talvez fosse a promessa silenciosa que ela fez naquele dia horrível da enchente. Nunca mais deixar uma criança desamparada morrer na frente dela sem lutar. Com licença, eu não queria me intrometer. Ana falou baixo,
mas firme. É que eu cresci cuidando do meu irmão mais novo. Às vezes consigo ajudar quando o bebê chora assim. Henrique parou no meio da sala e olhou para ela como se realmente a visse pela primeira vez. Os olhos dele estavam vermelhos, fundos, carregados de uma dor que ia além do cansaço físico. Eles choram assim toda a madrugada. Ele passou a mão pelo rosto. Desde que a mãe deles morreu, há 3 meses, nada que eu faço resolve. Nada. A revelação caiu pesada no ar. Ana sentiu o peito apertar. 3 bebês de 9 meses sem mãe, chorando todas as noites. Dava para sentir o desespero deles de longe. Bianca cruzou os braços, claramente irritada com a intromissão. Mas Henrique parecia rendido demais pelo cansaço para se importar com protocolos. Você pode tentar, ele disse, a voz quebrando um pouco. Por favor. Ana entrou na sala devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse piorar a situação. Aproximou-se do carrinho e olhou para os 3 rostinhos inchados de tanto chorar. O primeiro bebê, Gael, segundo ouvira Henrique chamar. Tinha olhos escuros enormes, cheios de lágrimas. Os outros 2, Davi e Otávio, choravam num descompasso que partia o coração. Com cuidado, Ana pegou Gael no colo, ajeitou a cabecinha dele no ombro e começou a balançar devagar. Era um movimento instintivo que o corpo dela conhecia desde os tempos em que ninava o irmão nas noites difíceis em São Miguel Paulista. Começou a cantar baixinho, quase num sussurro. Dorme, anjinho, que a noite já vem. Dorme sem medo, que eu tô aqui também. Era a cantiga que a avó entoava nas noites de apagão, quando o bairro inteiro ficava no escuro e as crianças ficavam assustadas. A voz de Ana era suave, mas firme, e tinha algo nela que acalmava. Em poucos minutos, o choro de Gael começou a diminuir. Virou soluço, depois respiração mais pesada, até que ele encostou a cabecinha no ombro de Ana e fechou os olhinhos com um suspiro cansado. Davi e Otávio continuavam chorando, mas já olhavam para Ana com uma atenção diferente, como se reconhecessem ali um porto seguro que fazia tempo não encontravam. Henrique observava a cena paralisado, com os olhos marejados. Era a primeira vez em 3 meses que via um dos filhos realmente se acalmar nos braços de alguém. Bianca, por outro lado, tinha o rosto fechado. As mãos cruzadas no peito apertavam com força o tecido da blusa. Aquelas crianças doentes, dependentes, frágeis, eram o que a mantinha necessária na vida do cunhado. Eram o que a mantinha perto de uma herança que ela não pretendia perder. E agora, uma garçonete qualquer conseguia em minutos o que ela fingia não conseguir em semanas. Viu? Eu falei que era só questão de jeito. Bianca forçou um sorriso. Mas agora que ele dormiu, é melhor a senhorita voltar para o trabalho. A gente consegue a partir daqui? Ana olhou para Henrique, esperando a confirmação dele. O empresário assentiu devagar, ainda processando o que tinha acabado de presenciar. Obrigado, ele disse, e havia gratidão genuína naquela palavra simples. Sério mesmo, obrigado. Ana devolveu Gael com cuidado para o carrinho. Ajeitou a mantinha sobre ele e saiu da sala VIP sem fazer barulho. Mas quando a porta se fechou atrás dela e ela voltou para o salão quase vazio do restaurante, algo pesado ficou no peito. O choro tinha parado por enquanto, mas alguma coisa naquela sala não estava certa. Ela não sabia explicar ainda, mas sentia. Era o mesmo instinto que a fazia reconhecer quando o irmão estava realmente doente ou só manhoso. A mesma intuição que gritava perigo antes que a enchente chegasse. Ana voltou para a cozinha, pegou o esfregão e começou a lavar o chão, como fazia toda a madrugada. O bistrô ia fechar em meia hora e ela ainda tinha muito trabalho pela frente. Mas agora, enquanto esfregava o piso de mármore frio, a imagem dos 3 bebês não saía da cabeça. E mais do que isso, a expressão gelada nos olhos de Bianca quando Gael parou de chorar. Era como se ela não quisesse que eles se acalmassem. E isso Ana sabia lá no fundo. Era o tipo de coisa que não se podia ignorar.
Nos dias seguintes, a rotina do bistrô. Aurora ganhou um ritual estranho, que ninguém comentava abertamente, mas todo mundo notava. Toda noite, por volta das 11, o motorista de Henrique estacionava a BMW preta na vaga reservada e descarregava o carrinho triplo pela entrada lateral. Os trigêmeos vinham embrulhados em mantas caras, dormindo ou chorando baixinho, e eram instalados na sala VIP como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Henrique chegava meia hora depois, direto de alguma reunião, a gravata sempre um pouco frouxa, o rosto sempre um pouco mais cansado. Ana descobriu o motivo numa conversa que ouviu sem querer entre o gerente e a recepcionista. O cara não aguenta mais ficar longe dos filhos, o gerente comentou enquanto conferia o livro de reservas. Desde que a mulher morreu, ele fica desesperado se não está perto deles. Traz os moleques pra cá, trabalha na sala VIP até de madrugada, paga uma fortuna pelo espaço, então a gente não vai reclamar, né? A recepcionista bufou. Rico é esquisito mesmo, tem casa do tamanho de um prédio, mas quer trabalhar num restaurante com 3 bebês chorando do lado. Ana não achou esquisito, achou triste, um pai viúvo tentando segurar os pedaços da vida enquanto os filhos choravam sem parar todas as noites. Ela conhecia bem aquela sensação de desamparo, de não saber o que fazer quando alguém que você ama está sofrendo e você não consegue resolver. O que ela não esperava era que, a partir daquela primeira noite, o gerente começasse a escalá-la, especificamente para os turnos em que Henrique estivesse lá. "Você tem jeito com os bebês?" Ele disse sem rodeios na quarta-feira seguinte. "O cliente pediu, disse que você pode ajudar se precisar, não vai ter aumento. Mas os turnos vão ser mais tranquilos. Só atender a sala VIP e dar suporte quando necessário." Ana aceitou, claro. Menos correria, mesma grana. E a chance de ajudar aquelas crianças parecia bom demais para ser verdade. E era, porque quanto mais tempo ela passava naquela sala, mais coisas estranhas começava a perceber. A primeira vez foi na quinta-feira. Ana tinha preparado as mamadeiras na cozinha do restaurante com leite sem lactose que Henrique trouxera, seguindo as instruções que ele anotara num papel. Nada demais, só água morna, medida certa, agitar bem. Quando ofereceu para Davi, o bebê aceitou sem drama e mamou quase tudo. Depois adormeceu tranquilo no carrinho. Bianca chegou meia hora depois, vinda do escritório de Henrique, com uma pasta de documentos na mão. Olhou para o bebê dormindo e franziu a testa. "Você deu mamadeira para ele?" perguntou, o tom neutro, mas com uma pontada de irritação. "Dei, sim", Ana respondeu. "Ele estava com fome. Então segui as medidas que o Dr. Henrique deixou." Bianca forçou um sorriso. "Tudo bem, mas da próxima vez me avisa antes. Os horários dos remédios são muito específicos, e se você der a mamadeira na hora errada, atrapalha tudo." Ana achou estranho, mas não discutiu. Afinal, Bianca era a tia, a pessoa que morava com Henrique e cuidava das crianças em tempo integral. Ela devia saber o que estava fazendo. Só que na noite seguinte, aconteceu de novo. Ana preparou as mamadeiras para os 3 bebês, seguindo exatamente as mesmas instruções. Os trigêmeos mamaram bem e ficaram quietinhos por quase 2 horas, o suficiente para Henrique conseguir fazer uma videoconferência sem interrupções. Mas então Bianca apareceu com uma bolsa térmica. "Ah, que bom que você já deu as mamadeiras principais", ela disse, abrindo a bolsa e tirando 3 novos frascos. "Mas ainda falta complementar com as vitaminas. O pediatra mandou adicionar isso aqui." Ela despejou um líquido meio leitoso nas 3 mamadeiras que Ana tinha acabado de lavar. Chacoalhou bem e ofereceu para os bebês. Eles aceitaram, mas sem muita vontade. Gael até virou o rosto algumas vezes, fazendo cara feia. 40 minutos depois, os 3 estavam chorando de novo. Não aquele choro de manha ou sono. Era um choro de dor, de desconforto, os rostinhos vermelhos e contorcidos. Henrique largou o notebook, desesperado, tentando acalmar um por vez.
Bianca pegou o estojo de remédios e começou a aplicar gotas, xaropes, medidas que Ana não entendia direito. É a cólica, Henrique. Bianca dizia com voz calma, quase entediada. O médico avisou que isso ia acontecer. É normal em bebês prematuros. Ana ficou ali, segurando Otávio no colo, balançando devagar e sentindo o corpinho dele tenso de dor. E foi aí que notou. As mamadeiras que ela preparava sozinha, sem nenhum complemento, deixavam os bebês tranquilos, as que Bianca completava. Sempre precediam crises, sempre pode ser coincidência. Ana pensou, mas a voz da avó ecoou na cabeça. Coincidência demais é sinal, menina, presta atenção. No sábado, Ana resolveu prestar atenção de verdade. Chegou mais cedo para o turno e foi direto limpar a sala VIP antes que alguém chegasse, enquanto passava o pano na mesa. Viu algo grudado na borda de uma das mamadeiras que tinha ficado ali da noite anterior. Um pozinho branco, quase imperceptível, com um cheiro levemente amargo, que não parecia leite em pó. Ana pegou um guardanapo, limpou o resíduo e guardou no bolso do avental sem pensar muito no porquê. Só sabia que aquilo não estava certo. Quando foi jogar o lixo da sala no container dos fundos, viu algo que fez o estômago revirar. No meio de papéis amassados e lenços usados, um sachê vazio com letras pequenas escritas na lateral. Ana pegou, abriu e leu: Xantalina, uso controlado, manter longe de crianças. O nome não dizia nada para ela, mas o fato de estar ali, no lixo da sala, onde 3 bebês passavam todas as noites chorando de dor, parecia errado, muito errado. Dobrou o sachê com cuidado e guardou junto com o guardanapo no bolso. Na segunda-feira, a suspeita virou certeza. Ana estava organizando o estojo de vacinas que ficava sempre sobre a mesa quando um papel caiu de dentro. Era uma anotação feita à mão, com letra delicada e feminina. Provavelmente da mãe das crianças, o papel estava amarelado, amassado nas pontas, como se tivesse sido lido e relido muitas vezes. Importante, alergia grave, não usar qualquer medicação com Xantalina, Gael, Davi e Otávio tem reação severa, risco de crise respiratória. Anotar em todas as receitas. Não esquecer. Ana leu 3 vezes para ter certeza de que não estava enxergando errado. Xantalina, o mesmo nome do sachê que ela tinha encontrado no lixo. As mãos dela começaram a tremer. Guardou o papel de volta no estojo com cuidado, mas tirou uma foto rápida com o celular antes. O coração batia tão forte que ela teve medo de alguém ouvir. Se os bebês tinham alergia grave a esse remédio, por que tinha um sachê vazio dele no lixo da sala? A resposta óbvia era: alguém estava dando esse remédio para eles, de propósito. Ana passou o resto da noite observando tudo com uma atenção doentia, cada movimento de Bianca, cada frasco que ela abria, cada dose que preparava. Viu quando ela se trancou no banheiro da sala VIP por quase 10 minutos, com o estojo de medicamentos. Ouviu quando ela trocou mensagens em voz baixa no corredor com alguém que parecia ser um médico, falando de ajustar dosagens e renovar receitas. E então, na hora em que a energia do restaurante oscilou por causa de uma chuva forte lá fora e o gerador fez o prédio todo tremer, Ana viu. Bianca estava sozinha na sala, porque Henrique tinha descido rapidamente para resolver um problema com o carro. Os bebês dormiam no carrinho, a sala estava na penumbra, só a luz de emergência acesa. Ana observava da fresta da porta. Bianca pegou 2 frascos da bolsa térmica, olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinha e trocou as etiquetas, simplesmente inverteu. O que estava escrito vitamina C foi para onde estava soro fisiológico. E vice-versa. Ana prendeu a respiração, tentando entender o que aquilo significava. Por que alguém trocaria etiquetas de remédio de bebês? Que diferença fazia, a não ser que a intenção fosse confundir, fazer com que a dose errada fosse aplicada, fazer com que os bebês continuassem doentes? O estômago de Ana revirou. Quando Henrique voltou, Bianca já estava sentada tranquilamente na poltrona, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido.
Mas Ana tinha visto tudo. E agora? A pergunta que martelava na cabeça dela era simples e aterrorizante. O que eu faço com isso? Ana não dormiu naquela noite. Voltou para a pensão na Vila Carioca depois das 4 da manhã, o corpo exausto, mas a cabeça fervilhando, deitou na cama apertada do quarto que dividia com mais 2 meninas, uma diarista e uma caixa de mercado. E ficou olhando para o teto rachado, repassando tudo o que tinha visto, as mamadeiras que causavam crises, o sachê de Chantalina no lixo, o bilhete alertando sobre alergia grave, as etiquetas trocadas na penumbra. Coincidência demais, a avó tinha razão, sempre tinha, mas o que ela podia fazer? Ir até Henrique e dizer: olha, acho que sua cunhada está envenenando seus filhos. Quem ia acreditar numa garçonete pobre contra uma mulher de família, educada, que largou a própria vida para cuidar dos sobrinhos? Ninguém. A resposta era ninguém. Ana passou a mão no rosto, sentindo o peso da impotência. Era a mesma sensação de anos atrás, quando segurava o irmão nos braços, encharcado de água suja da enchente, vendo ele sumir aos poucos e sem poder fazer nada além de gritar por ajuda que não vinha. Só que dessa vez ela não ia ficar parada, mesmo que ninguém acreditasse nela agora. Uma hora iam ter que acreditar. Ela só precisava de provas de verdade, não achismos, não intuição, fatos. E foi assim que a investigação silenciosa começou. Nos dias seguintes, Ana virou uma sombra, continuava fazendo o trabalho dela: servir, limpar, preparar mamadeiras, acalmar os bebês quando choravam. Mas agora cada movimento tinha um propósito duplo. Cada vez que entrava na sala VIP, os olhos varriam tudo: frascos na mesa, papéis amassados, conversas em voz baixa, qualquer coisa fora do lugar. Na quarta-feira, enquanto recolhia copos usados, viu Bianca sair da sala com o celular colado na orelha. Ana se aproximou da porta e escutou: não, doutor, eu sei que a receita dele era de 6 gotas. Bianca falava baixo, impaciente: mas os bebês não estão respondendo. Preciso que o senhor ajuste para 12, eu sei que é o dobro, mas são 3 crianças prematuras, doutor. O senhor sabe que o caso deles é delicado. Pausa. Bianca bufou. Eu sei o que estou fazendo. Sou a tia deles. Moro na mesma casa. Acompanho tudo de perto. Se o senhor não se sente confortável, posso procurar outro profissional que entenda a urgência da situação? Outra pausa. Dessa vez, ela sorriu. Ótimo. Manda a receita por e-mail mesmo. Eu busco na farmácia hoje à noite. Obrigada, doutor. Ana voltou rapidinho para o salão antes que Bianca desligasse. O coração batia descompassado. 12 gotas. O dobro da dose para bebês de 9 meses, e a forma como ela falou, quase ameaçando o médico, não parecia certo. Nada daquilo parecia certo. Na sexta, Ana decidiu arriscar mais. Henrique tinha saído para uma reunião rápida no térreo com uns investidores, e Bianca foi junto. Os bebês dormiam no carrinho. Finalmente tranquilos depois de horas chorando, a sala estava vazia. Era agora ou nunca. Ana entrou, fechou a porta de leve e foi direto na bolsa térmica que Bianca sempre carregava. Mãos tremendo, abriu o zíper. Lá dentro, organizadinhos em fileiras, tinha uns 10 frascos diferentes, alguns com etiquetas da farmácia, outros com etiquetas manuscritas, meio borradas. Pegou o celular e começou a fotografar tudo. Cada frasco, cada etiqueta, cada receita dobrada no fundo da bolsa. Foi quando viu, enfiado no bolso lateral, quase escondido, um blister vazio de comprimidos. A embalagem estava amassada, mas dava para ler o nome: Chantalina 50 ml, uso adulto, não administrar em crianças menores de 12 anos. O mesmo remédio do bilhete de Mariana, o mesmo do sachê no lixo. Ana fotografou, guardou tudo de volta no lugar exato e saiu da sala segundos antes de Henrique voltar. As mãos ainda tremiam tanto que ela teve que se trancar no banheiro dos funcionários e respirar fundo 5 vezes antes de conseguir se acalmar.
Ela tinha provas agora, fotos, mas ainda não entendia o plano todo. Por que Bianca faria isso? O que ela ganhava mantendo os bebês doentes? A resposta veio no sábado, sem que Ana estivesse procurando. Ela estava na copa dos funcionários, comendo um pão francês amanhecido no intervalo, quando ouviu duas recepcionistas fofocando perto da máquina de café. Eu sei que é triste, mas a Bianca é uma santa mesmo. Uma delas dizia, largou o emprego, a vida dela todinha, para cuidar dos sobrinhos depois que a irmã morreu. Pois é, a outra respondeu, e o Henrique depende dela completamente agora. Não sabe trocar fralda, não sabe dar remédio, não sabe de nada. Se não fosse ela, os bebês iam estar num berçário ou com babá qualquer. Aposto que ela vai acabar ficando com a herança também. Ele não vai se casar de novo tão cedo, não com 3 filhos doentes desse jeito. E ela é a única família que ele tem por perto. No fim, deu sorte, né, viúva rica? Sem filhos, agora tá morando de favor na mansão e vai herdar tudo. As duas riram e Ana sentiu o estômago embrulhar. Era isso. Bianca não queria que os bebês morressem. Ela queria que eles continuassem doentes, dependentes, frágeis, porque enquanto eles precisassem dela, Henrique precisaria dela, e enquanto Henrique precisasse dela, ela tinha acesso a tudo: dinheiro, casa, poder, influência e possivelmente no futuro, herança. Os bebês eram o seguro de vida dela, e Ana era a única pessoa que sabia. Naquela noite, depois do turno, Ana voltou para a pensão e despejou tudo na cama. O sachê vazio, o guardanapo com o pó branco, o bilhete dobrado que tinha tirado do estojo, as fotos no celular, organizou tudo numa caixinha de sapato velha e guardou embaixo da cama. Precisava falar com Henrique, não dava mais para ficar só observando. Os bebês estavam piorando, qualquer um que tivesse olhos via. Gael tinha perdido peso, Davi vivia com febre baixa e Otávio tinha uma tosse seca que não passava nunca. Se ela não fizesse nada logo, aquelas crianças iam acabar no hospital, ou pior. Mas como falar? Como fazer um homem poderoso, arrasado pela dor, acreditar que a única pessoa em quem ele confia está destruindo os próprios filhos? Ana pegou o celular e começou a redigir uma mensagem. Apagou, escreveu de novo, apagou. Tentou mais uma vez, mas as palavras nunca saíam certas. Como resumir tudo aquilo num texto, como não parecer louca, desistiu da mensagem e decidiu que ia falar pessoalmente. Na próxima vez que Henrique estivesse sozinho, sem Bianca por perto, ela ia juntar toda a coragem que tinha e contar tudo. O problema é que Bianca nunca deixava Henrique sozinho por muito tempo. Era como se ela soubesse, como se sentisse que alguém estava observando. Nos dias seguintes, ela grudou em Henrique feito sombra. Chegava junto, saía junto, ficava na sala durante as reuniões, controlava cada mamadeira, cada remédio, a cada segundo. E pior, começou a observar Ana também, olhares demorados, perguntas aparentemente inocentes. Você sempre fica tanto tempo aqui na sala, Ana? Não tem outras mesas para atender? Ou, engraçado você se interessar tanto pelos bebês, está querendo mudar de profissão? Ana sentia o cerco fechando. Bianca sabia. Talvez não soubesse exatamente o quê, mas sabia que alguma coisa estava errada, que alguém estava prestando atenção demais. E isso, Ana percebeu com um frio na espinha. Era extremamente perigoso, porque se Bianca estava disposta a envenenar 3 bebês inocentes para manter seu estilo de vida, o que ela faria com uma garçonete que descobrisse o esquema? Ana não queria descobrir, mas sabia que não tinha escolha, porque naquela noite, quando Bianca saiu por 5 minutos para atender uma ligação no corredor, Ana pegou Gael no colo para acalmá-lo e sentiu o corpinho do bebê quente demais. Febre alta, respiração rápida, a pele pálida, ele estava piorando rápido. E se Ana não fizesse nada logo, aquele bebê não ia sobreviver para ver o próximo mês.
Então, ela tomou a decisão mais arriscada da vida dela. Pegou o celular velho, abriu o aplicativo de gravação e deixou o aparelho escondido no cantinho da sala, atrás de um arranjo de flores artificiais na prateleira alta. Posicionou de forma que a câmera ficasse virada para a mesa, onde Bianca preparava as mamadeiras. Se ela não conseguia fazer Henrique acreditar nas palavras dela, ia fazer ele acreditar nos próprios olhos. Mesmo que isso custasse tudo, o celular ficou escondido na prateleira por 3 noites seguidas. Gravando tudo em nuvem, Ana checava as gravações toda madrugada quando voltava para a pensão, o coração disparado cada vez que apertava o play. A primeira noite tinha sido um teste. Bianca preparou as mamadeiras normalmente, nada de muito suspeito, além de adicionar os complementos vitamínicos que sempre precediam as crises. Ana ouviu a própria voz ao fundo tentando acalmar Davi, o choro dos bebês, o barulho de Henrique datilografando no notebook, nada que servisse como prova definitiva. A segunda noite foi melhor. Bianca apareceu tarde, quando Henrique tinha saído para fumar um cigarro no estacionamento. Hábito novo que ele pegou depois que a esposa morreu. Na gravação, dava para ver Bianca abrindo a bolsa térmica, pegando um frasco sem etiqueta e despejando um líquido transparente nas 3 mamadeiras. Ela chacoalhou bem, conferiu ao redor para ter certeza de que estava sozinha e guardou o frasco de volta. 20 minutos depois, os 3 bebês estavam chorando de dor. Mas foi na terceira noite que Ana conseguiu o que precisava. Henrique tinha sido chamado às pressas para resolver um problema com um fornecedor e desceu para o estacionamento levando o notebook. Bianca ficou sozinha com os trigêmeos. Ana estava no corredor, fingindo organizar guardanapos, mas de olho na porta entreaberta. A voz de Bianca na gravação saiu clara, cristalina, sem ruído nenhum. Se vocês continuarem doentes, o Henrique nunca vai me mandar embora. Ela murmurava enquanto preparava as doses. Nunca vai confiar em mais ninguém. Vai precisar de mim para sempre. Pausa. Barulho de frascos batendo. Desculpa. Meus amores, mas titia precisa garantir o futuro dela. Ana teve que cobrir a boca com a mão quando ouviu. Era a confissão. Clara, direta, sem margem para interpretação. Bianca estava conscientemente mantendo os bebês doentes para se manter necessária na vida de Henrique. Mas a gravação não parou aí. Segundos depois, o celular captou uma ligação que Bianca fez. Dr. Carvalho, sou eu de novo. Olha, preciso que o senhor renove aquelas receitas que conversamos. As mesmas. Não precisa colocar sobre a alergia à xantalina no prontuário. Isso só complica. Os bebês têm respondido bem ao tratamento com as doses que ajustamos. Mentira descarada. Ana tinha tudo, finalmente tinha tudo. Na manhã seguinte, ela pediu para falar com o Henrique. O gerente franziu a testa, achou estranho, mas acabou permitindo. 5 minutos, Ana. Ele é cliente importante. Henrique estava sozinho na sala VIP, os trigêmeos dormindo no carrinho depois de uma noite especialmente difícil. Ele tinha olheiras profundas, a barba por fazer, a camisa amarrotada, parecia um homem à beira do colapso. Ana entrou, fechou a porta e respirou fundo. Doutor Henrique, eu preciso falar uma coisa. É sobre os bebês. Ele ergueu os olhos cansado. Se for para me dar conselho de remédio caseiro, Ana. Agradeço, mas os médicos já estão cuidando. Não é isso. Ela apertou as mãos suadas. É sobre a Bianca. O nome fez Henrique endurecer na cadeira. O que tem a Bianca? Ana engoliu seco. Não tinha volta agora. Eu tenho certeza que ela está fazendo mal para os seus filhos. De propósito, o silêncio que se seguiu foi pesado. Sufocante. Henrique piscou devagar, como se não tivesse entendido direito. Repete o que você acabou de dizer. Os bebês têm alergia grave a um remédio chamado xantalina. Está escrito num bilhete que a sua esposa deixou no estojo de vacinas. Mas eu encontrei embalagens vazias desse remédio no lixo.
e vi a Bianca trocando etiquetas de frascos e ela prepara complementos nas mamadeiras que sempre deixam os bebês doentes logo depois. Ana falava rápido, desesperada para colocar tudo para fora antes que ele a interrompesse. Eu gravei ela confessando, Dr. Henrique. Ela falou que precisa manter os bebês doentes para você não mandar ela embora. Para você continuar precisando dela, eu tenho as gravações no celular, posso mostrar agora mesmo. Chega. A voz dele saiu dura, cortante. Henrique se levantou da cadeira, passou a mão pelo rosto e olhou para Ana como se ela tivesse dito a maior absurdidade do mundo. Você está me dizendo que a Bianca, que largou a carreira dela, a vida dela, para cuidar dos meus filhos depois que a irmã morreu, está envenenando eles? Eu sei que parece loucura, mas... Parece, Ana. Isso é loucura. Ele deu 2 passos na direção dela, a voz subindo. A Bianca acorda 3, 4 vezes por noite para cuidar deles. Ela conhece cada remédio, cada dose, cada médico. Ela é a única pessoa em quem eu posso confiar nesse inferno que virou a minha vida. Mas as gravações... Henrique riu, mas era uma risada sem humor. Você invadiu a privacidade da minha família, gravou conversas sem autorização e agora vem me acusar, a única pessoa que está segurando as pontas aqui. Ana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas segurou. Eu só estou tentando ajudar. Os bebês pioram toda vez que ela prepara as mamadeiras. Eu vi, Dr. Henrique. Eu vi com os meus próprios olhos. Você viu o que quis ver? Ele balançou a cabeça decepcionado. Olha, Ana, eu sei que você é nova, que passou por coisas difíceis. O gerente me contou sobre seu irmão e eu entendo que você queira ajudar de verdade, mas isso é delírio, é projeção. Você está vendo maldade onde não existe. As palavras caíram como pedras no peito de Ana. Não é delírio, ela sussurrou, a voz quebrando. É real, Ana. Henrique suspirou, o tom mais suave agora, quase condescendente. Eu agradeço tudo que você fez pelos meus filhos, sério, mas você precisa entender. Você é uma funcionária, uma garçonete, não uma médica, não uma parente, não alguém que conhece a história da minha família. Você não tem base para fazer esse tipo de acusação. Ana recuou como se tivesse levado um tapa. Então o senhor não vai nem ouvir as gravações. Não vou. E francamente, acho melhor você apagar isso do seu celular antes que dê problema legal. Gravar pessoas sem consentimento é crime, sabia? Ele voltou para a mesa, pegou o notebook e abriu como se a conversa tivesse acabado. Pode voltar para o seu trabalho, Ana. E por favor, não fale mais sobre isso com ninguém. Não quero boatos se espalhando no restaurante. Ana ficou parada ali, as mãos tremendo, o mundo desabando ao redor. Ela tinha feito tudo certo. Juntou provas, gravou confissões, arriscou o emprego e mesmo assim não tinha sido suficiente, porque no fim ela era só uma garçonete pobre e a palavra dela não valia nada. Saiu da sala VIP pisando duro, tentando segurar o choro até chegar no banheiro dos funcionários. Mas no corredor esbarrou com Bianca. A mulher vinha com 2 sacolas de farmácia na mão, um sorriso educado no rosto. Mas quando viu Ana com os olhos vermelhos, o sorriso aumentou, só um pouquinho, quase imperceptível. Tudo bem, querida? Bianca perguntou, a voz adocicada. Ana não respondeu, apenas passou direto, mas ouviu bem baixinho às costas Bianca murmurar. Sabia que ia tentar, o resto do dia foi um borrão e... Ana serviu mesas no automático, limpou o que mandaram limpar, preparou mamadeiras quando pediram, mas por dentro estava despedaçada. À noite, quando os turnos foram divulgados para o resto da semana, o nome dela tinha sumido da escala da sala VIP. O gerente chamou ela no canto. Mudança de estratégia. Ana, você vai voltar para o salão principal, o cliente pediu. Cliente, o Dr. Henrique. Disse que prefere que a Bianca cuide de tudo sozinha a partir de agora. Claro, Henrique tinha acreditado nela, acreditado que Ana era o problema. Nos dias seguintes foi pior.
Bianca começou a espalhar veneno com um sorriso doce. Comentários casuais na frente de outros funcionários. Coitada da Ana, acho que ela se apegou demais aos bebês. Ou, às vezes a gente vê funcionário querendo se aproximar de patrão. Sabe, é triste, mas acontece. Os cochichos começaram, olhares de lado, risadinhas quando Ana passava. A palavra golpista apareceu rabiscada no espelho do banheiro dos funcionários. Na quinta-feira, o gerente cortou 3 dos turnos dela por reorganização interna. Na sexta, a chamou no escritório. Ana, não vou enrolar, tá tendo reclamações sobre você. Dizem que você fica tempo demais perto dos clientes, se mete em assuntos que não são da sua conta, causa desconforto. Quem reclamou? Não posso dizer, mas foram múltiplas pessoas. Ele suspirou. Olha, você sempre foi boa funcionária, mas não posso arriscar a reputação do restaurante. Vou te dar 2 semanas de licença não remunerada, para você pensar, descansar, ver se é isso mesmo que quer. Licença não remunerada, 2 semanas sem salário. Era a forma educada de começar uma demissão. Ana saiu do escritório sem discutir, sem lutar, exausta demais para qualquer coisa. Passou pela sala VIP, no caminho da saída, e ouviu os bebês chorando, aquele choro desesperado, dolorido, que agora ela conhecia tão bem. Quis entrar, quis pegar os 3 no colo e fugir dali. Mas não podia, porque ninguém acreditava nela. E 3 bebês inocentes iam continuar sofrendo enquanto uma mulher gananciosa destruía eles aos poucos, sorrindo o tempo todo. Os primeiros 3 dias de licença foram os piores da vida de Ana. Ficou trancada no quartinho apertado da pensão, dividindo espaço com as 2 colegas que trabalhavam em turnos opostos e mal a olhavam nos olhos. A notícia tinha se espalhado rápido. A garçonete do Aurora, que tentou dar em cima do patrão rico, usando os bebês dele como desculpa, a versão de Bianca, claro, distorcida, venenosa, mas eficiente, Ana não tentou se defender. Pra quê? Ninguém ia acreditar mesmo. Passou os dias repassando as gravações no celular, tentando entender onde tinha errado. As confissões de Bianca estavam lá, claras como água. Mas o que adiantava ter provas se ninguém estava disposto a ouvir? Pensou em ir na polícia, mas e daí? Uma garçonete desempregada, acusando uma mulher de boa família de envenenar bebês, iam rir da cara dela, ou pior, iam acusá-la de difamação, de invasão de privacidade, de gravar sem consentimento. Henrique tinha razão. Aquilo era crime, e Ana não tinha dinheiro para advogado. Pensou em sumir, pegar o pouco que tinha, voltar para São Miguel Paulista, esquecer que aqueles 3 bebês existiam. Mas toda vez que fechava os olhos, via os rostinhos deles vermelhos de tanto chorar, as mãozinhas agarradas nas grades do carrinho, implorando por ajuda que não vinha. Não conseguia desistir, mesmo sabendo que estava sozinha, mesmo sabendo que ia perder. No 4º dia, recebeu uma mensagem do gerente do Aurora. Ana precisa voltar hoje. Urgente. O coração dela pulou. Será que Henrique tinha mudado de ideia? Será que finalmente tinha percebido? Trocou de roupa às pressas, pegou o busão lotado até a Paulista e chegou no restaurante antes das 11 da noite. O gerente a recebeu na porta dos fundos com cara de poucos amigos. Olha, não era para você voltar antes do fim da licença, mas o doutor Henrique insistiu. Disse que os bebês não param de chorar e que você é a única que consegue acalmar eles. Ele bufou. Só por hoje, entendeu? Amanhã a gente conversa sobre o seu futuro aqui. Ana sentiu, tentando esconder o alívio. Pelo menos ia conseguir ver os bebês de novo. Pelo menos isso. Subiu para o andar da sala VIP e entrou com cuidado. A cena era caótica. Henrique andava de um lado para o outro com Otávio no colo, o bebê berrando com o rosto inchado e vermelho. Gael e Davi choravam no carrinho, se debatendo. As roupinhas encharcadas de suor, Bianca estava sentada na poltrona. O celular na mão, os lábios apertados numa linha fina de irritação mal disfarçada.
Ana, graças a Deus. Henrique se virou quando a viu entrar. A voz dele era puro desespero. Eles não param. Já faz 6 horas. A Bianca deu todos os remédios, mas não adianta nada. Você consegue tentar. Ana olhou para Bianca, esperando a mulher explodir, mandar ela embora, inventar alguma desculpa. Mas Bianca apenas sorriu, aquele sorriso gelado, calculista. Claro, Henrique, se a Ana quer ajudar, deixa ela tentar. Tinha algo errado. Ana sentiu na espinha. Bianca não desistiria assim. Não cederia espaço de boa vontade. Mas os bebês estavam sofrendo. E ela não tinha tempo para desconfiar agora. Pegou Otávio dos braços de Henrique e começou a balançar devagar, cantarolando a cantiga da avó. O bebê soluçou, fungou, mas aos poucos foi se acalmando. Ana pegou Gael em seguida, depois Davi, revezando entre os 3. Oferecendo o colo, o carinho, a presença que eles reconheciam. Meia hora depois, os 3 estavam mais quietos, não completamente calmos, mas bem melhor. Henrique afundou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Obrigado, sério. Eu não sei o que eu faria sem você. Ana queria gritar. Você não precisaria de mim se parasse de confiar em quem está destruindo seus filhos. Mas só assentiu. Muda? Bianca se levantou, ajeitou a bolsa no ombro. Henrique, já que a Ana está aqui, vou descer para resolver aquela papelada do contador que você pediu. Volto em 20 minutos. Ele mal ouviu, os olhos fixos nos filhos finalmente descansando. Bianca saiu e Ana ficou sozinha na sala com Henrique e os trigêmeos. Foi quando Davi começou a tossir. No começo era só uma tossezinha seca e irritante, mas em segundos virou coisa pior. O bebê começou a engasgar, o rostinho ficando roxo, os olhinhos arregalados de pânico. Davi! Henrique pulou da cadeira. Ana pegou o bebê no colo, tentando acalmá-lo, batendo de leve nas costas para ajudar a respiração. Mas Davi piorava. A respiração ficou rápida, chiada, perigosa. Ele está engasgado. Henrique estava em pânico. Não, acho que é crise respiratória. Ana correu até a bolsa de remédios que ficava sempre na mesa, procurando a bombinha de inalação que tinha visto Bianca usar, encontrou, destampou e tentou aplicar. Foi nesse momento exato que Bianca voltou, não em 20 minutos, em menos de 5. E quando abriu a porta, tinha 3 funcionários do restaurante com ela, incluindo o gerente. E o celular na mão, filmando. Eu sabia. Bianca gritou, correndo até Ana e arrancando a bombinha da mão dela com força. Eu sabia que você ia tentar de novo. Ana recuou, chocada, ainda com Davi nos braços. O quê? Eu só estava tentando ajudar. Ele está com crise. Crise que você causou. Bianca se virou para Henrique, os olhos cheios de lágrimas falsas, perfeitamente calculadas. Henrique, eu suspeitei desde o começo. Ela fica obcecada pelas crianças, se aproxima demais. E agora olha isso. Ela está dando medicamento sem autorização. Pode ter envenenado meu sobrinho. Não, eu não dei nada ainda. Só peguei a bombinha porque ele estava... Mentirosa. Bianca apontou para a mesa onde tinha vários frascos abertos. Olha a bagunça que ela fez. Quem sabe o que ela colocou neles? Ana olhou, os frascos estavam todos fora do lugar, alguns abertos, algumas tampas no chão. Ela não tinha feito aquilo. Tinha pegado só a bombinha, com cuidado, sem mexer em mais nada. Mas foi quando entendeu, Bianca tinha armado, tinha deixado Davi piorar de propósito. Esperado Ana chegar, saído da sala para criar testemunhas, bagunçado os remédios e voltado no momento perfeito para flagrá-la, era uma armadilha. E Ana tinha caído de cabeça. Henrique estava em choque, os olhos indo de Ana para Bianca, para o bebê roxo, para os frascos na mesa. Ana, o que você fez? Eu não fiz nada. Ela armou isso, Dr. Henrique. Ela quer me incriminar porque eu descobri que... Chega! Bianca explodiu, a voz histérica agora. Chega de loucura, você é obcecada, doente. Tentou me acusar de coisas horríveis e agora tá botando a mão nos meus sobrinhos, dando remédio sem saber.
colocando a vida deles em risco. O gerente se aproximou, a cara fechada. Ana, me dá o bebê agora. Mas eu não fiz nada errado. Ele estava com crise. Eu só tentei. Me dá o bebê. Ele repetiu, mais duro, com as mãos tremendo. Ana devolveu Davi para Bianca, que pegou o bebê e começou a aplicar a medicação correta com eficiência teatral, falando baixinho coisas como: calma, meu amor, titia tá aqui, ninguém vai machucar você. Henrique observava tudo paralisado, o rosto pálido, a mandíbula travada. Ana, a voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de decepção. Eu te dei uma chance, te defendi quando a Bianca levantou suspeitas, mas isso passou de todos os limites. Dr. Henrique, por favor, me escuta. Não, eu não quero mais você perto dos meus filhos, nunca mais. Cada palavra foi uma facada. O gerente pegou Ana pelo braço. Vamos, você está suspensa até segunda ordem e provavelmente demitida por justa causa. Dar medicamento não autorizado em menor é crime grave, Ana. A gente pode até processar. Ana sentiu as lágrimas finalmente caírem, não de tristeza, de raiva, de injustiça, de impotência. Ela armou. Ana disse, a voz firme mesmo chorando. Ela armou tudo isso porque eu descobri o que ela está fazendo. E vocês vão deixar ela continuar